Não é uma novidade para ninguém que a parte 2 de Chainsaw Man está bastante enigmática. Quais são os planos da igreja do Chainsaw Man? Quais são os planos da Fame? Qual é o papel da Asa nisso tudo? Nesses últimos dias, um amigo meu me marcou em uma teoria que é incrível e eu precisava vir aqui e mostrar ela a vocês. A teoria sustenta a ideia de que a igreja do Chainsaw Man não tem o objetivo de salvar o Chainsaw Man, como todos nós sabemos bem, né? A igreja teria como objetivo principal atrair uma grande massa de pessoas para assim sacrificá-las, gerando assim uma arma forte o suficiente para parar a profecia de Nostradamus. Tudo fica ainda mais interessante quando a gente parte da ótica que a Fame está manipulando isso desde o início da parte 2. Antes mesmo da gente continuar em certos detalhes, a gente precisa estabelecer algo fundamental nessa teoria toda. A igreja do Chainsaw Man é representada pelo corpo da Lady Justice. Eu acho que todos vocês já conhecem essa figura, ela representa a estátua da justiça. E essa analogia funciona muito bem quando a gente destrincha cada parte dessa estátua. Bora começar da parte de cima para a parte de baixo, certo? Em algumas representações, essa figura possui uma coroa. Se considerarmos essa representação, a gente pode destacar a coroa sendo simbolizada pela Nayuta, simbolizando esse direito da justiça. E isso fica evidente quando a Fame faz questão de convidar a Nayuta para participar disso tudo. Um pouco mais embaixo, a gente se depara com a venda. Essa venda, ela simboliza diretamente o Haruka, e isso parte desde o design do personagem, com ele usando uma bandana, até mesmo a ideia que ele representa. A Fame deixa claro para todos nós que o Haruka é o rosto da igreja. Ela precisa de um rosto. Para o público geral, o Haruka é o chefe dessa igreja. Ele representa o puro fanatismo pro Chainsaw Man. Ele é totalmente controlado pelas mentiras da Fame. E justamente por ter esse fanatismo cego é que o Haruka é tão importante para tentar trazer novos públicos para a igreja do Chainsaw Man. Quanto mais as pessoas têm medo da profecia e quanto mais a figura do Chainsaw Man é criada como um salvador, isso tudo é perfeito para a igreja. E o Haruka faz isso muito bem. A balança é um dos objetos que mais possui simbolismo aqui nessa figura. E obviamente a balança vai ser representada pela Fame. Aqui acontece algo interessante, assim como o Haruka. A Fame representa a balança por dois motivos. O primeiro motivo é puramente estético. Se pegarmos a representação do Cavaleiro do Apocalipse da Fome, a gente percebe que ele sempre segura uma balança com ele. E isso também pode ser refletido na Fame. Seus brincos remetem a essa figura, ainda mais que ela sempre está pesando para um dos lados. O que também acontece com o Cavaleiro do Apocalipse da Fome. Mas o mais importante aqui são os ideais da Fame. Assim como o Balen fez questão de definir a figura da balança para o Denji, a Fame tem um dilema parecido. É nítido que a Fame não está fazendo tudo isso para salvar os humanos. Antes de mais nada, a Fame se preocupa com ela mesma. E como ficou claro também no último capítulo, a qual a igreja deixa nítido que o foco não é salvar todos, a Fame enxerga essa profecia de Nostradamus como algo inevitável de sacrifícios. A balança está nessa moralidade da Fame. O que pesa mais? Sacrificar milhões de pessoas, mas deter a profecia de Nostradamus, ou deixar toda a população acabar? A Fame é responsável por orquestrar toda essa manipulação em volta da igreja do Chainsaw Man, juntando assim uma grande massa de almas. E com isso à sua disposição, a Yoro seria responsável para fazer aquela arma que derrotaria toda essa profecia. Todo esse plano remete bastante até à própria instrumentalização humana que a gente viu em Evangelho. Claro que funciona como uma comparação puramente estética, né? Até porque o por objetivo não é a mesma coisa, a gente sabe bem. E agora eu acho que vocês entendem o porquê é importante ter um rosto para essa igreja. E o quanto a Femme soube escolher bem. Quanto mais o caos da profecia for disseminado, mais gente saberá de tudo isso e provavelmente entrará na igreja do Chainsaw Man. E por último, e o mais importante, é a espada. E nessa altura do campeonato, acho que vocês entenderam que a espada é a representação da Asa e da Yoro. Essa é a parte mais vital de toda a estátua. É ela que efetivamente vai conseguir deter o grande rei do medo. O papel da Yoro é transformar toda essa massa, todas as pessoas que foram reunidas ali, em uma grande e poderosa arma.
Porém, as coisas aqui são complicadas. Obviamente, a Asa deve ser manipulada para isso acontecer. A gente tem que recordar que a Asa não é a chefe dessa igreja. Ela está sendo usada pela Fame. E também a gente sabe bem o quanto a Asa é conflituosa em suas ideias. Então, qual seria o plano perfeito aqui? A Fame deixa claro pra gente que quando as pessoas sentem fome, ela consegue controlá-las. A ideia principal é aquela que a própria Fame tentou fazer uma vez com o Demônio da Queda. É conseguir deixar a Asa em um estado de escravidão baseado na fome. Considerando que a Fame consiga fazer isso, seria quase impossível a Asa negar essa ideia. Ou seja, a gente vai ver bastante sofrimento em torno da Asa, pode ter certeza. Até porque se a Fame não conseguir fazer esse plano, a Asa vai ter que ter ideia de que ela está tomando uma decisão extremamente importante. Sacrificar inúmeras pessoas para tentar salvar o mundo, ou simplesmente se negar a isso e perder toda a humanidade. E devo ressaltar que a espada sempre age de acordo com a balança. De certo modo, é essa balança que determina qual atitude que deve ser feita. Sem essa ideia de certo ou errado, e sim e unicamente a ideia de justiça. Certo, definimos todos os objetos da estátua. Porém, a gente tem que ressaltar certos pontos bem importantes. O corpo da Senhora da Justiça, o corpo da Igreja do Chainsaw Man, também é formada por dois grupos essenciais para o seu plano. Descobrimos que eles estão tentando reunir todas as armas, e é nítido o motivo, eles precisam dessa força. E obviamente, todos aqueles que tiveram contrato com o Demônio da Justiça é parte fundamental de todo esse plano. Por todo o seu poder e por tudo que ele representa, o Demônio da Justiça é pontualmente um dos personagens mais importantes de todo esse plano. A Fame sabe que é de extrema importância a sua presença. Ela sabe o quanto ele consegue impactar as pessoas, tanto é que ele recebeu a figura do falso Chainsaw Man, né? Em suma, essa é a teoria. Porém, antes de a gente terminar esse vídeo, eu acho que é interessante eu mostrar para vocês toda a timeline do mangá, para assim percebermos o quanto a Fame está controlando tudo faz um tempo. Um marco do início dessa parte 2 é a morte do Bucky ou Kokopi. Logo após isso, a presidente da classe faz um contrato com o Demônio da Justiça. O acidente acontece e a Yoro assume o corpo da Mitaka. Como resultado disso, a presidente de classe é morta pela Yoro. Logo nesse início aqui, a gente percebe já que a Fame está começando a executar alguns planos para fazer com que a Yoro volte. E para isso acontecer, o Demônio da Justiça foi uma peça fundamental, já que o mesmo fez a cabeça da presidente para matar a Asa. Certo, vamos continuar nossa timeline. Em 12 de maio de 1998 acontece a reunião de fãs do Chainsaw Man. Logo após isso, a Yuko faz um contrato com o Demônio da Justiça. E ainda ela faz um contrato sem custo, isso é importante. Logo após isso acontece um massacre na escola do Denji. E depois de todo esse caos, a Yuko morre pelo falso Chainsaw Man. Todos esses acontecimentos aqui foram importantes para uma coisa fundamental. A Yuko fez um contrato para conseguir demonstrar a sua justiça. E todo esse caos fez com que vários alunos ali se radicalizassem. Ou seja, a gente pode dizer que todo esse ataque foi orquestrado para justamente virar essa chave na cabeça daquelas pessoas e entender que elas podem ajudar o Chainsaw Man, elas podem formar um grupo pro Chainsaw Man. E tudo isso daqui faz muito sentido quando a gente percebe que a Fame apareceu pela primeira vez ali, né? Logo após isso, a gente tem um incidente no aquário. E em seguida, a gente tem a primeira vez que a Fame fala sobre Nostradamus. Esse plano do aquário, sabendo de todo esse background, agora faz mais sentido. A Fame tentou pela primeira vez controlar a Asa pela fome. Ou seja, a ideia era realmente eles ficarem presos ali por um bom tempo para assim surgir fome e ela conseguir controlá-la. Só que a gente sabe que foi um plano falho. Logo após isso, a Fame invoca o Demônio da Queda. O Demônio da Queda atinge o Japão e mata pelo menos 2.000 pessoas. Por conta de seu poder, várias nações foram enfraquecidas. Cerca de 20.000 pessoas integram agora a igreja do Chainsaw Man. Esse plano de trazer o Demônio da Queda, como a própria Fame deixa implícito, era de controlar a Asa novamente pela fome. Mas graças a Nayuta, ao Denji e também ao Chainsaw Man falso, esse plano falha. Mas falha em partes, já que o Demônio da Queda conseguiu fazer uma destruição bem grande ao redor do mundo.
enfraquecendo assim os países para posteriormente talvez uma tentativa de ataque, não sabemos ainda, e enaltecendo também o Chainsaw Man, já que ele foi visto como quem derrotou o Demônio da Queda, intensificando assim os movimentos a favor do Chainsaw Man e também contra, e aumentando, querendo ou não, o número de membros da igreja do Chainsaw Man. E por último, a gente tem esses últimos acontecimentos. O Chainsaw Man, entre aspas, é revelado ao público pela televisão. Tanto a Asa quanto a Yuru se juntam à igreja do Chainsaw Man. Depois a gente tem a luta no karaokê. Aí a gente entende que a Asa se tornou a garota propaganda da igreja. E por último, a gente tem essa tentativa de unir o Denji à igreja do Chainsaw Man. E esses últimos acontecimentos aqui mostram o quanto aquele acidente com o Demônio da Queda foi importante, pois o grupo começou a aumentar, e também com a Asa está sendo importante, pois está trazendo ainda mais pessoas ao grupo. Sem contar que agora o medo da profecia de Nostradamus é ainda mais real. Toda essa teoria é insanamente interessante e aparentemente muito verdadeira. O que faz a gente pensar o quanto a Fame é meticulosa e inteligente. É curioso ver o quanto essa criação de uma figura da igreja de Chainsaw Man é importante para o seu plano e faz total sentido. Ela não consegue controlar as pessoas igual a Makima, exigindo dela mais ações programadas, cautelosas. E de verdade, faz total sentido olhar para tudo que aconteceu na parte 2 com essa visão aqui. E se isso aqui tudo for verdade, eu digo com todas as palavras, o Fujimoto foi muito gênio. É interessantíssimo ele usar o Demônio da Justiça, usar a figura da Senhora da Justiça. Isso é foda demais. Tem algumas pontas soltas, como por exemplo, a gente ainda não sabe o que seria Adão e Eva aqui no mundo de Chainsaw Man, mas bora ver mais pra frente, certo? E antes de finalizar o vídeo, eu tenho que agradecer muito meu mano Davi, que me marcou nessa teoria. Eu vou deixar aqui na descrição a teoria na íntegra pra vocês verem, todos os créditos a essa pessoa que fez, obviamente. Só que ela tá em inglês e eu adorei essa teoria. Eu falei, caralho, eu acho que é uma boa opção eu fazer um vídeo sobre isso. Pois ela tá em inglês e eu acho que é legal eu traduzir aqui e trazer pra vocês. Eu nem sei se outras pessoas comentaram ela, pois eu tento ao máximo ver quase nada de Chainsaw Man. Eu não gosto de ser influenciado por outras pessoas, então eu não vejo muito vídeo de criadores de conteúdo. Então não sei se vocês já viram essa teoria, mas pra mim foi novidade, eu fiquei muito em choque, então eu tinha que trazer. Então mais uma vez, obrigado Davi. Ele tem um perfil muito foda no TikTok. Ele tá dando uma pausa por agora nos vídeos, mas eu indico muito a vocês darem uma passada por lá. E assim, eu nem tenho mais muito o que acrescentar. Eu acho realmente que essa teoria tá cada vez mais concreta. Chega a ser assustador ver quanto as peças estão se encaixando nessa ideia. E por fim, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui sempre me acompanhando. Eu nem ia postar mais um vídeo essa semana, só que eu vi isso, eu fiquei em choque, eu fiquei muito feliz. Eu falei, mano, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar sobre isso. Enfim, então tá aqui esse vídeo bônus pra vocês. Lembrando que tá acontecendo uma votação na aba comunidades, bem importante, pra gente saber qual vai ser o próximo vídeo depois desse aqui. E também lembrando que eu lancei a review do último capítulo de Chainsaw Man. Eu particularmente gostei muito do capítulo e eu também gostei bastante do meu vídeo, então passem por lá, acho que vai ser legal vocês verem. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, se possível, compartilhe, dá like, comente, e é isso. Adoro vocês e até a próxima semana.